Vamos começar então. Bem, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da quinta-feira do Núcleo de Estudos Conjunturais, o NEC. Eu sou Leonardo Moura, estudante e companheiro integrante do NEC, do doutorado em Economia da UFBA e da equipe de pesquisadores do projeto que hoje teremos a alegria de apresentar a vocês, o Caminhos do Trabalho. Nesse mês de julho, damos início à realização de um segundo encontro semanal nosso, nas quintas-feiras, dedicados às apresentações por parte dos discentes que integram o NEC, sob a orientação dos professores da nossa Faculdade de Economia da UFBA. É importante destacar que esta é uma característica essencial do NEC. Os estudantes da graduação são os protagonistas do nosso núcleo. Hoje, uma parcela deles e delas, da pasta de Economia do Trabalho, fará a apresentação. Antes de começá-la, cabe destacar a característica multidisciplinar da composição da equipe desse projeto. O trabalho, por ser uma categoria de análise que é transversal a várias áreas do conhecimento, é abordado no âmbito do projeto por estudantes de economia, de direito, ciências sociais e medicina. Por essa razão, buscando cumprir com um dos objetivos do NEC, que é a contribuição para a formação de pesquisadores, aproveitaremos essa oportunidade de apresentação para que todos os 6 integrantes desses 4 diferentes cursos da UFBA possam experienciar, apresentar ao vivo o projeto em que trabalhamos. Por isso, estamos aqui presentes Loiana Matos, que está no 9º semestre do curso de Direito, é integrante do coletivo feminista da Faculdade de Direito da UFBA, MADAS, e hoje também estagiária do Ministério Público do Trabalho. Pedro Albergaria, do 4º semestre, também do curso de Direito, e integrante naquela faculdade do SAJU, o Serviço de Apoio Jurídico, que é um trabalho que já é feito lá na Faculdade de Direito há mais de 50 anos. Robson Avelino, 6º semestre, no curso de Medicina. Robson é integrante do NEGREX, Coletivo de Estudantes e Profissionais Negros da Medicina. Sara Costa, colega nossa da Faculdade de Economia, que está no 5º semestre da graduação em Economia. E Vitória Vilas Boas, que está no 7º semestre em Ciências Sociais. Como temos uma limitação de, no máximo, 6 pessoas conectadas simultaneamente à plataforma de transmissão ao vivo para o YouTube, não teremos nesse vídeo a imagem do nosso coordenador, o professor Wallace Moreira, sendo projetada. Ele, assim como outros professores da nossa faculdade, estão nos acompanhando durante a transmissão e se comunicarão conosco através do chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp particular do NEC. Bem, antes de iniciarmos a apresentação em si do projeto, será importante fazermos uma breve introdução, explicando o que é a pesquisa e como ela está estruturada em linhas gerais. O Caminhos do Trabalho é um projeto de pesquisa fruto de parceria entre a Faculdade de Economia da UFBA e o Ministério Público do Trabalho, coordenado pelo professor Vitor Filgueiras, com os apoios imprescindíveis do professor Eduardo José Farias Borges dos Reis, da Faculdade de Medicina da UFBA, e da professora Renata Queiroz Dutra, hoje docente da Universidade de Brasília, e que até pouco tempo atrás estava conosco também na Faculdade de Direito da UFBA. Na Faculdade de Economia, são signatários do projeto, junto ao Ministério Público do Trabalho, o NEC, na pessoa do professor Wallace Moreira, e o Grupo de Estudos em Economia Política e Desenvolvimento Econômico, na pessoa do professor Paulo Balanco. Eu vou projetar agora aqui alguns slides referentes ao nosso projeto. Bem, o nosso projeto ele tem como objeto de investigação as tendências enfrentadas pelo trabalho na dinâmica contemporânea do capitalismo, particularmente no que concerne aos impactos da tecnologia sobre a criação e eliminação de postos de trabalho e as transformações na organização do trabalho. Nos últimos anos,
tem recebido destaque a ideia de que estão ocorrendo e se aprofundarão grandes mudanças no chamado mundo do trabalho em escala global, especialmente por conta das recentes ou iminentes mudanças tecnológicas nos processos produtivos. E quais seriam essas mudanças? A primeira delas seria a eliminação significativa dos postos de trabalho, com consequente crise estrutural do emprego. A segunda, uma mudança na natureza dos trabalhos e das relações de trabalho, com o declínio do assalariamento e inviabilização da regulação baseada no vínculo empregatício. Estão acompanhando, estão escutando bem aí? O áudio está tranquilo? Preocupação com isso, está tranquilo? Beleza. Com base nessas duas proposições, nós formulamos, o professor Vitor, ao elaborar o projeto, formulou 3 questões norteadoras que dão origem aos 3 eixos do nosso projeto. Tá? Quais são essas questões? A primeira delas é: as economias estão caminhando para a eliminação maciça dos postos de trabalho pelas inovações tecnológicas? A segunda: os empregos restantes tendem a ser essencialmente distintos da relação de assalariamento, hoje predominante na maior parte do mundo? O direito do trabalho não será mais exequível como regulador das novas relações de trabalho? Bem, o chamado mundo do trabalho se caracteriza, desde a sua formação, a partir do desenvolvimento da fase industrial do capitalismo, por se tornar gradativamente mais complexo, à medida que o próprio capitalismo também se complexifica. Para darmos conta desses questionamentos, a evolução dos trabalhos investigativos iniciais do projeto conduziu o professor Vitor a nos organizar em 2 frentes de trabalho, em que são estudadas 2 atividades laborais que, nos últimos anos, foram significativamente impactadas pela adoção de novas tecnologias, quais sejam o teleatendimento nas empresas de call center e os serviços de delivery. Essas atividades, além de incorporar, né, novas tecnologias, elas apresentaram um número crescente de postos de trabalho nos últimos anos. As 2 atividades são, em perspectivas distintas, precarizadas, né, tem o processo de precarização se intensificando, e também são atividades mundialmente realizadas. Ou seja, a investigação que aqui realizamos pode ser replicada em outros rincões do mundo, com a possibilidade de comparação entre os resultados encontrados aqui e nesses outros lugares. Isso, por exemplo, é o que vem fazendo o nosso colega Vinícius Lins no seu doutorado sanduíche lá na capital da Espanha, em Madrid. Bem, então, feitas essas observações iniciais, passamos então à efetiva apresentação do projeto com os achados parciais da pesquisa. A pesquisa, ela tem duração de 5 anos. A gente está completando agora 3 anos de trabalho. Tá? A exposição que nos próximos 40, 45 minutos faremos está estruturada de acordo com os 3 eixos norteadores da investigação. Então, eu farei a apresentação do primeiro eixo, Vitória, Robson e Pedro farão o eixo 2 e Sara e Loiana o eixo 3. A partir daí, nós abriremos o debate para as perguntas, né? As perguntas e as dúvidas de todos vocês que nos brindam com interesse pelo trabalho que hoje a gente apresenta aqui, poderão ser debatidas na segunda etapa do nosso encontro. Então, a gente solicita que vocês possam mandar aí pelo chat público do YouTube as perguntas, tá certo? E desde já a gente agradece a participação de todos. Então, vamos para o nosso primeiro eixo, né? O primeiro eixo trata-se da análise empírica do impacto das novas tecnologias sobre os postos de trabalho, tá certo? Então, as perguntas norteadoras que a gente vai buscar responder aqui
são: as economias estão caminhando para a eliminação maciça dos postos de trabalho pelas inovações tecnológicas? Nesse sentido, é possível indicar tendências sobre o emprego e desemprego no âmbito da análise das inovações tecnológicas? Bem, pessoal, o debate sobre os impactos das novas tecnologias sobre a classe trabalhadora e outras consequentes transformações sociais é secular. Ele nos remete a ideias trabalhadas por Ricardo, Marx, no século XIX, passando por Keynes, Hannah Arendt, no início e no meio do século XX, chega ao final do século passado com uma primeira tentativa daquilo que o professor Vitor chama do primeiro adeus ao proletariado, nas proposições de André Goss e Klaus Hoff, e tem suas ideias, àquela época, fortemente questionadas por professor Ricardo Antunes. No século XXI, nós temos a proposição do Guy Standing, do surgimento de uma nova classe social, que seria o precariado. Tá? Este, hoje, é um dos elementos do debate atual, do qual participam aí o professor Ricardo Antunes, Rui Braga, outros pesquisadores do mundo do trabalho, exemplo do próprio professor Vitor Filgueiras e Sávio Cavalcante, também da Unicamp. Recentemente, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais um texto deles dois, que a gente vai pôr na descrição do nosso vídeo, uma série de referências que a gente utilizou já durante a pesquisa, para que possa servir de apoio para aqueles que se interessarem. Nesse histórico debate, previsões na direção de um desemprego estrutural de grandes proporções já feitas não ocorreram, embora sigam sendo recorrentes aquilo que, como o professor Nuno coloca em um dos seus artigos, antecipações semelhantes de um desemprego massivo, né, no atual debate sobre o futuro do trabalho. Essas antecipações são recorrentes, mas efetivamente nunca se verificaram. Os dados da OIT para os últimos 30 anos, no que diz respeito à população ocupada de forma assalariada, para as mais diversas regiões planetárias, mostram uma tendência de crescimento, tá certo? Em todas as regiões. Quando observamos a evolução da participação relativa do trabalho assalariado no total das ocupações, segundo a própria OIT, também se verifica que nas mais diversas regiões planetárias houve crescimento, com o assalariamento no agregado mundial superando a metade das ocupações do planeta em 2014, como a gente pode ver aqui. Apenas na região central da Europa e no sudeste europeu, entre 91 e 2000, há uma leve queda, mas que é revertida a partir dos anos 2000 e seguindo a tendência que a gente observa no plano mundial. Se considerarmos apenas os países com alta renda, neles a gente pode verificar que uma participação crescente e ainda mais significativa do trabalho assalariado no total das ocupações. Como a gente pode ver aqui, nos países de alta renda, segundo a OIT, em 2018, 87,2% da ocupação desses países era de trabalho assalariado. É importante a gente diferenciar o trabalho assalariado do que é vínculo empregatício, tá certo? Do que é o trabalho com vínculo empregatício reconhecido. Todo trabalho com vínculo empregatício reconhecido, ele é assalariado, mas nem todo trabalho assalariado tem o vínculo de emprego reconhecido. No Brasil, encontramos um caso bastante específico, né, em que a participação do assalariamento nas ocupações responde claramente à dinâmica econômica e às conjunturas do mercado de trabalho, as consequentes conjunturas vivenciadas no mercado de trabalho. Nos anos 90 os anos 90 foram marcados por baixíssimo crescimento econômico e crescente desemprego. E assistimos, nesse período,
há um crescimento da informalidade que já no início da década de 90 se posicionava acima dos 50% da ocupação no país, com o grau de informalidade chegando em 1999 a 56,2% das ocupações. Entre 2001 e 2015, nós podemos observar por este gráfico que a participação da população trabalhadora, que compunha a posição na ocupação conta própria, comportou-se de forma quase espelhada com a curva da taxa de desocupação. Elas apresentam quase sempre o mesmo comportamento durante todo esse período, durante esses 15 anos. De forma geral, não verificamos até o presente momento, no mundo, assim como também no Brasil, uma relação entre a adoção das novas tecnologias e uma variação negativa no número de postos de trabalho. Assim como também a gente não verifica pelos dados estatísticos do Brasil e do mundo, uma redução da participação do assalariamento. E vejam, no caso das teleatendentes, assim como também a gente pode afirmar isso para os entregadores plataformizados, por exemplo, vemos um movimento em sentido oposto. Entre 2006 e 2018, segundo a RAIS, os vínculos de emprego na atividade de teleatendimento cresceram quase 120%, 119,2%, tá certo? Então, a ideia de que a adoção de novas tecnologias afetariam o conjunto global das ocupações e causariam desemprego estrutural, não se aplica, a gente não verifica isso pelos dados que a gente tem à nossa disposição. Então, agora a gente passa para o eixo 2, com a palavra Vitória, Robson e Pedro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória Vilas Boas e espero que todos estejam me ouvindo bem. Em relação ao eixo 2, a gente tem o objetivo de identificar se as transformações tecnológicas, os modelos de organização do trabalho, se eles impactam de alguma maneira ou acabam alterando a natureza do trabalho e as relações de emprego. Então, eu vou estar apresentando para vocês sobre o trabalho plataformizado e os meus outros dois colegas, Pedro e Robson, vão estar apresentando para vocês sobre o adoecimento das trabalhadoras de call center no Brasil. Pode passar. O trabalho plataformizado, né, ele consiste no cadastro via plataformas online de pessoas que desejam prestar algum serviço. A nossa pesquisa, ela especificamente investiga os entregadores de delivery, mas de qualquer forma, independente de qual serviço seja prestado, o discurso das empresas é de que elas são apenas empresas de tecnologia que fazem uma intermediação, né, uma ligação, uma conexão entre os usuários, que seriam os prestadores de serviço e aqueles que consomem esse serviço. Bom, então, os trabalhadores que são cadastrados nessas plataformas, nessas empresas plataformizadas, eles são classificados, são rotulados enquanto autônomos e acaba não havendo nenhum reconhecimento de vínculo empregatício e eles também assumem todo o custo e risco do trabalho, como, por exemplo, a compra das bags, a manutenção dos veículos, né, como motos, bikes e carros, né, para o caso dos motoristas. Então, a gente percebe que é muito forte a retórica, né, dessas empresas de que os trabalhadores, eles são flexíveis, que eles têm autonomia para gerir o trabalho como se fossem empreendedores, e essa retórica é uma forma de estratégia para negar o assalariamento e a relação empregatícia. Pode passar. A gente precisa entender como é que, na realidade, é o trabalho desses entregadores, né? Então,
Com ou sem plataforma, independentemente do uso das plataformas, os entregadores, a atividade deles consiste em transportar mercadorias de um ponto a outro. Por exemplo, eles retiram mercadorias produtos em restaurantes, mercados e entregam aos consumidores finais. Em relação à gestão do trabalho dessas empresas, toda a seleção de quem é cadastrado, sobre os preços das corridas, dos pedidos, também quem vai fazer aquela entrega, para qual cliente, tudo isso é definido unilateralmente, arbitrariamente pelas empresas, assim como elas também cobram a assiduidade dos entregadores e dos demais trabalhadores plataformizados, os ameaçando constantemente do desligamento e do bloqueio. E essas são formas de subordinação e controle, né? Bom, mas em relação às condições do trabalho, a nossa pesquisa realizou em 2019 entrevistas com 31 entregadores aqui em Salvador, e a gente pôde observar que eles trabalham quase todos os dias da semana, de 6 a 7 dias. Também possuem uma jornada de trabalho muito extensa, né, de 10 a 14 horas por dia. Possuem uma baixa remuneração e, inclusive, eles são remunerados por cada serviço prestado, não é uma remuneração fixa. E, normalmente, esses entregadores, eles não possuem outro emprego além dessa, eles não exercem outra atividade além dessa. Então, a gente pode concluir que não existe autonomia, não existe liberdade nem flexibilidade para que eles exerçam esse trabalho, e sim subordinação e controle por parte das empresas. Pode passar. E esse controle, ele se dá via os meios digitais, né, meios tecnológicos, e a gente pode observar que esse controle a gente vê por meio de mensagens, incentivos, bonificações, além das constantes ameaças de bloqueio, né, como eu já falei, e a avaliação dos clientes. Tudo isso repercute no trabalho desses entregadores. Bom, a gente também precisa pontuar aqui sobre os algoritmos, a questão dos algoritmos, porque a gente tem muita falsa ideia de que esses algoritmos são os gestores dessas plataformas, que eles delimitam os preços e conduzem a forma de trabalho desses entregadores e dos demais trabalhadores plataformizados, mas, na verdade, a gente precisa ter a noção de que os algoritmos, eles são formas de processar os dados, de controlar e organizar os dados nesse meio digital. E tudo isso é programado por pessoas, então existe alguém ali por trás. Então, a gente conclui que esses algoritmos acabam mascarando a subordinação do trabalho. Pode passar. Então, o vínculo, a gente percebe que existe uma relação de emprego, e esse vínculo empregatício não é reconhecido, mas os entregadores e os demais trabalhadores plataformizados, eles cumprem todos os requisitos para que o vínculo seja reconhecido, como, por exemplo, a não eventualidade, porque eles trabalham quase todos os dias da semana, e a gente ainda percebe que não é um bico, né, esse trabalho. Também a própria dependência, né, a subordinação desses trabalhadores e a remuneração. Para concluir, eu gostaria de falar que, com tudo isso que a gente vem investigando, que a gente vem estudando, é que a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TIC, ou a própria utilização das plataformas digitais, não altera a natureza do trabalho e nem a relação de emprego. Ela simplesmente potencializa e intensifica o controle e a exploração do trabalho. Eu gostaria de agradecer e passar a palavra agora para os meus outros colegas em relação ao call center. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Robson, e dando continuidade aos questionamentos do eixo 2, iremos agora examinar os impactos das inovações tecnológicas no contexto do trabalho do teleatendimento. Primeiro, se faz necessário destacar o tipo de vínculo trabalhista e a relação de trabalho das trabalhadoras no teleatendimento. Tá? Diferente do trabalho plataformizado que a Vitória acabou de apresentar, onde a negação do vínculo formal de trabalho, né, e de assalariamento, o tipo de vínculo das teleoperadoras, normalmente ela é um tipo de vínculo formal e assalariado, conforme previsto na CLT.
Avança o slide, por favor. Sobre as atividades que as teleoperadoras desempenham, né, a natureza, ela basicamente, né, é de atender via telefone clientes das empresas que contratam as teleoperadoras, tá, com o objetivo de informar, de acolher reclamações, resolver problemas, prestar assistência técnica ou vender produtos, no caso do tipo do teleatendimento ativo. Então, né, podemos concluir que o fazer laboral, o trabalho em si, né, do teleatendimento, desde que essa atividade surgiu em meados da década de 70 e 80, com o advento das tecnologias informacionais de comunicação, a ascensão dessas tecnologias, nós não encontramos mudança significativa na atividade intrínseca dessa atividade, né? Ela continua a mesma, continuando sem atender clientes para resolver suas demandas ou na tentativa de vender produto, de acordo com as características de cada um, né? Entretanto, a adoção dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, mudou significativamente a gestão do trabalho dessa atividade, né? Aumentando o controle sobre a atividade, ditando o ritmo da mesma, e nesse contexto nós destacamos como a tecnologia pode ser utilizada para esse fim. Por exemplo, como o controle no tempo de atendimento que essas teleoperadoras realizam, objetivando minimizar ao máximo esse tempo para que as teleoperadoras alcancem a resolução do problema do cliente ou a venda do produto. O controle dos tempos mortos, que é aquele tempo em que a teleoperadora não está necessariamente atendendo um cliente, né? Isso pode ser o intervalo entre o fim de uma chamada e o início de outra. As pausas para a ida ao sanitário, que são extremamente reguladas nesses ambientes, e as pausas regulamentadas, que são estabelecidas justamente para preservar a saúde dessas trabalhadoras e que também são utilizadas para fazer as refeições durante o período do trabalho. Essas tecnologias também são utilizadas largamente para a emissão de relatório de produtividade de cada trabalhadora, né, uma característica que bem forte do controle através da produtividade nesse ambiente de trabalho, e a possibilidade de escuta em tempo real do atendimento realizado pelas teleatendentes, né? Podendo, ocasionalmente, em caso de desvio de protocolos, de padrão de atendimento e tal, ser feito correções e reorientação em tempo real dessas trabalhadoras para que elas atendam um determinado padrão, script, modelo de atuação, né? Isso levando a script de atendimento extremamente engessado. Todos nós já devemos ter experiência com atendimentos extremamente engessados, que muitas vezes não resolvem os nossos problemas. E isso é uma das coisas que a tecnologia permitiu não só estabelecer, mas controlar, né? Pode passar slide. Tudo isso, próximo, é o que nós denominamos de um controle total via tecnologia, né? A tecnologia, ela se presta, na verdade, nesse segmento, principalmente para isso, para estabelecer um controle sobre a atividade, da qual a literatura, principalmente a pesquisadora Selma Venko, né, destaca que toda essa estrutura produtiva, todo esse espaço físico onde é executada a atividade de teleatendimento, né, todo o equipamento informacional, de hardware, de software, né, eles constituem um conjunto de mecanismos responsáveis por uma verdadeira arquitetura de controle. Toda essa atividade é extremamente controlada, pontuada, cada estágio e quantificada, né, através do uso dessas tecnologias. Próximo slide. Refletindo sobre a gestão, né, a forma de gestão desse setor, né, nós identificamos, à luz dos modelos tradicionais, né, de gestão do trabalho, os modelos taylorista, fordista e pós-fordista, toyotista, nós identificamos, na verdade, características híbridas, práticas híbridas nesse setor. Todas essas práticas, normalmente, pensam características que, tanto do modelo fordista quanto o modelo pós-fordista, que levam à intensificação do ritmo de trabalho, né, o aumento da produtividade. E dentre essas características, nós destacamos a manutenção de jornadas rígidas de trabalho. Esses trabalhadores permanecem precisando se apresentar a um local de trabalho em um determinado horário e sair após esse horário, uma jornada extremamente rígida, um controle intenso do ritmo de trabalho, uma alta uniformização das atividades laborais, né,
Todas essas aqui são características taylorista-fordista, e também uma precarização nas relações trabalhistas. Uma delas é a terceirização. Quase todas essas empresas e esses trabalhadores prestam esse serviço dentro de um contrato de terceirização para uma outra empresa, né? Estabelecimento de metas para serem alcançadas por essas trabalhadoras e, consequente, remuneração por produtividade. Essas últimas características típicas do modelo pós-fordista ou toyotista, da qual a gente pode chamar. Próximo slide, Léo. Então, ainda sobre as práticas da gestão nesse setor, nós identificamos como um típico, né, diversas práticas de abusos, de assédios, né, praticados contra essas trabalhadoras, objetificando aumentar o controle e a subjugação dessas trabalhadoras, né? Além do uso da tecnologia, ainda é utilizado de tais práticas para aumentar e viabilizar, chegar ao fim a esse controle, né, e aumentar a intensificação do ritmo de trabalho. Né? Como exemplo, nós listamos aqui alguns tipos de abuso e de assédio, como o controle do uso de banheiro, que já foi apontado, alto grau de vigilância e cobrança por parte dos supervisores, cobrança para cumprimento de metas cada vez mais elevadas, muitas delas consideradas inatingíveis, né? Exposição e humilhação pública das trabalhadoras que não conseguem alcançar as metas de produtividade na frente de outras colegas de trabalho. Isso é muito relatado na nossa experiência ambulatorial. A inibição da apresentação de atestado médicos, as trabalhadoras são constrangidas a não se afastarem por adoecimento, a procurar uma atenção médica, ameaças diversas de perda da remuneração variável por produtividade, mudanças de turno, remanejamento para produtos ruins de vender e até mesmo ameaça de demissão. Próximo. Tudo isso, essa intensificação do ritmo de trabalho, os abusos, o assédio, são práticas que levam a cabo o adoecimento dessas trabalhadoras, né? Que nós podemos destacar aqui algumas dessas principais formas de adoecimento, as doenças osteomusculares, que são as famosas LEDORTs, que são doenças típicas da intensificação do trabalho, né? Da repetição do trabalho que é feito pela digitação, pelo manuseio de equipamento de entrada de dados e tal, as doenças do aparelho auditivo, as doenças da voz, e aqui cabe sublinhar os transtornos psíquicos, que há uma grande prevalência também dentre essas trabalhadoras, principalmente por estarem submetidas a um ambiente de elevado estresse e abusos, da qual nós já descrevemos. Por fim, podemos concluir que as inovações tecnológicas não trouxeram mudanças na natureza intrínseca das atividades laboral do teleatendimento. As teleoperadoras, as teleatendentes continuam atendendo clientes via telefone para resolver seus problemas, para receber críticas, para poder vender produtos, né? Por outro lado, as tecnologias elas foram agregadas a essas atividades, né, de forma a intensificar o ritmo de trabalho, né, e controlar o trabalho dessas profissionais. Em outras palavras, né, o Karasek, que estuda o adoecimento dos trabalhadores através da intensificação do ritmo de trabalho, ele traduz isso como uma alta demanda aos trabalhadores e baixo controle destes sobre o seu fazer, sobre o seu fazer laboral, né? E essas duas características, a alta demanda e baixo controle do seu fazer laboral, ele apresenta como a principal configuração de risco para a perda da saúde dos trabalhadores. Os trabalhadores vão adoecer com maior intensidade com essa configuração. E aqui eu encerro minha apresentação. O Pedro vai dar continuidade falando, finalizando esse eixo. Bem, obrigado, Robson. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Pedro e vou dar continuidade aqui à apresentação do nosso conteúdo sobre o trabalho no call center. Vejam só, quando a gente associa a gestão e a organização da força de trabalho no setor com esse quadro generalizado de adoecimento, isso dá origem ao que a literatura identificou como o ciclo do teleoperador. Essa expressão foi originalmente desenvolvida por Rui Braga, mas também ela já foi observada em diversas pesquisas. A gente tem essa observação em Sinara Rosenfield, em Selma Venco, e até mesmo na nossa investigação empírica.
do que se trata? O ciclo do teleoperador, ele corresponde a um período que dura entre 20 e 24 meses, referentes desde a entrada do teleoperador no call center até até o seu descarte, quando ele adoece. Como é que se dá esse ciclo, né? Então, inicialmente, por um período de 3 a 4 meses, o trabalhador vai pegando o traquejo, vai entendendo como é que funciona o sistema de vendas, até que ele pega o jeito, começa a vender os seus produtos, ele começa a atingir as metas, começa a se destacar. Mas, paralelamente a isso, os sinais do adoecimento psíquico, do adoecimento físico, começam a aparecer. E aí, o trabalhador, ele entra numa espécie de bola de neve entre, primeiro, que o adoecimento físico e o adoecimento psíquico, eles se auto-engendram, vamos dizer assim. E, associado a isso, a produtividade do teleoperador começa a cair. E aí, a redução da produtividade acaba também afetando o adoecimento físico e o adoecimento psíquico, até que o trabalhador, e isso associado, por que isso? Por conta de toda essa gestão de pressão por metas, do assédio, da organização destrutiva da saúde laboral. Então, o trabalhador entra nessa bola de neve até que, no final desse período, que dura entre 20 e 24 meses, ele é descartado pela empresa. É realmente como se ele tivesse um prazo de validade, uma determinada vida útil que chega ao fim, e a partir desse momento ele vira uma espécie de prejuízo, uma espécie de problema que a empresa, mesmo sendo responsável por essa questão, ela quer se livrar. Então, todo esse conjunto, toda essa prática, e especialmente quando falamos em adoecimento, onde reside uma problemática central da gestão do trabalho no call center, que a literatura identifica como a gestão predatória da força de trabalho, ela é exercida por meio de 3 vertentes, vamos chamar assim. Em primeiro lugar, quando esse trabalhador ele adoece, as empresas tendem a negar o adoecimento. E aqui uma ressalva importante. Quando a gente fala em gestão predatória da força de trabalho, a gente está falando de uma estratégia do empresariado do setor. Porque isso é importante porque não se trata simplesmente de um conjunto de casos que são isolados, eles representam a gestão. Não, é uma estratégia dessas empresas. Então, vejam, primeiro, quando o trabalhador adoece, a primeira coisa que as empresas tendem sistematicamente a fazer é negar esse adoecimento. E a negação do adoecimento, ela se dá tanto pela não emissão do comunicado de acidente de trabalho, que é um documento que, em tese, as empresas são obrigadas pela legislação a ematir ao INSS, comunicando que o trabalhador adoeceu em função do trabalho desenvolvido na empresa, e também pelo não encaminhamento, simplesmente pelo não encaminhamento do trabalhador ao INSS, para que a perícia médica do Instituto nem cogite a possibilidade de conceder a ele algum benefício que venha, consequentemente, a causar os encargos trabalhistas que a empresa deve ao trabalhador em função do adoecimento. Quando a negação desse adoecimento ele não é possível, as empresas partem para a individualização do adoecimento. Então, o trabalhador adoeceu, mas é porque o trabalhador não utilizou os equipamentos de proteção individual adequadamente, é porque o trabalhador não prestou atenção no programa de prevenção de saúde e segurança do trabalho, é o trabalhador que alguma coisa. Então, a intenção, o objetivo da individualização do adoecimento é para que o empresariado se desincumba do ônus de adotar toda uma política que a literatura em saúde e segurança do trabalho já relata há muito tempo, uma política de segurança coletiva do trabalho, que é muito mais efetiva, é muito mais pró-trabalhador, mas que, por outro lado, para as empresas veem como a curto prazo um gasto que, na lógica empresarial, seria desnecessário, sendo mais eficiente gerenciar o adoecimento dos trabalhadores. E, por fim, coadunando-se e conjugando-se com essas 2 primeiras vertentes, quando as empresas partem para o combate direto ao direito do trabalho.
e esse combate direto ele se ramifica tanto, tanto no combate direto no âmbito judicial, quando os trabalhadores entram na justiça para buscar reaver os seus direitos, como também no âmbito político-legislativo, né, no que se está mais relacionado diretamente à pressão pela produção de normas, de normatizações que vão regular o trabalho no setor. Pode passar. Bem, pessoal, então, como conclusão, conjugando aquilo que Vitória trouxe inicialmente sobre o trabalho uberizado e com o que eu e Robson trouxemos sobre o trabalho no setor de call center, a gente chega a uma conclusão parcial do eixo 2, na qual podemos criar uma sistemática política de negação do vínculo de emprego, por meio da adoção de novos rótulos para o mesmo produto. Porque o trabalho que o trabalhador uberizado realiza, hoje em dia, é essencialmente o mesmo que o trabalhador antigamente realizava quando contratado diretamente pela loja, quando contratado diretamente pelo restaurante. Da mesma forma, o trabalho do terceirizado, ele é essencialmente o mesmo que o teleoperador realizava quando contratado diretamente pelas grandes empresas, pelos bancos ou pelas empresas de telecomunicações. Então, e por conseguinte, né, em função dessa sistemática política de negação do vínculo de emprego, nós temos observado em ambos os setores a sistemática política de negação dos direitos trabalhistas e constitucionais dessas classes de trabalhadores. A gente passa agora para o terceiro eixo com Sara e Loiana. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Sara Costa e irei abordar sobre o terceiro eixo da nossa pesquisa, que se trata sobre a execuibilidade do direito do trabalho como regulador das relações de trabalho. E nesse eixo nós pretendemos analisar se o direito do trabalho não será mais aplicável enquanto regulador dessas novas relações de trabalho. Nós iremos analisar quais as características dessa regulação e qual o perfil regulatório das instituições públicas que se relacionam com ele. Para isso, eu trago o contexto do trabalho plataformizado, ou seja, principalmente os motoristas por aplicativo e os entregadores por aplicativo, e logo depois, Loiana explorará sobre o trabalho no call center. Bom, eu vou trazer o contexto internacional e fazer um paralelo com o contexto nacional. Primeiramente, no contexto internacional, nós percebemos que há uma tendência ao reconhecimento do vínculo empregatício desses trabalhadores uberizados, ainda que existam algumas sentenças que indefiram o vínculo empregatício, como é o caso de uma sentença australiana, que indefere o vínculo de um motorista da Uber, baseado na argumentação de que há uma autonomia desse trabalhador, de que ele possui seu próprio meio de trabalho, que não utiliza uniforme, que pode definir sua própria jornada. A justiça australiana ela entendeu que esse trabalhador, esse motorista da Uber, é, na verdade, um trabalhador autônomo e que a empresa apenas faz uma mera intermediação entre o cliente final e o motorista. No mesmo sentido, há também uma sentença espanhola que indefere o vínculo de um entregador da Glovo, utilizando também a argumentação de que esse é um trabalhador autônomo, de que ele não tem uma gerência a quem se reportar, de que não há subordinação desse trabalhador, de que ele monta a sua própria jornada de trabalho, que pode recusar as corridas e as chamadas que receber, e, portanto, ele seria um trabalhador autônomo. No entanto, por outro lado, ainda na Espanha existem decisões que deferem o vínculo empregatício de entregadores da Deliveroo, baseados na argumentação de que há, sim, uma subordinação desses trabalhadores com a empresa, de que eles não podem recusar os pedidos, caso contrário, eles serão bloqueados da plataforma, de que é a empresa que define o turno, o horário que eles irão trabalhar e que ela também estipula incentivos e promoções que induzem um trabalhador a permanecer online, principalmente nos horários de pico, que estipula também frases modelos que esses entregadores devem utilizar para se comunicar com o cliente, porque, segundo a empresa, o entregador é a cara da empresa. Então, portanto, a justiça espanhola entendeu que há uma subordinação desse trabalhador e de que há um vínculo de emprego, e assim deferiu os vínculos desses entregadores. Na mesma linha, no Reino Unido e na França também existem sentenças que deferem o vínculo de motoristas da Uber,
baseados novamente na subordinação desses motoristas com a empresa, de que eles não podem recusar corridas, caso contrário serão bloqueados da plataforma, de que possuem apenas, no caso da sentença da França, 8 segundos para aceitar uma corrida, e no caso da sentença britânica, 3 minutos, caso contrário, a empresa entenderá que eles rejeitaram a corrida e isso pode acarretar um ônus para eles. E ainda no caso da sentença britânica, a justiça entendeu que a partir do momento que o motorista está logado no aplicativo, ou seja, que ele está à disposição do empregador, da empresa, aquilo será contabilizado como a jornada de trabalho. E isso vai entrar também para os fins de cálculos de remuneração. Na mesma linha, nos Estados Unidos, em janeiro desse ano, entrou em vigor a Assembly Bill 5, mais conhecido como AB5, que é uma legislação do estado da Califórnia que visa regular o trabalho na gig economy. E essa legislação ela vai um pouco mais além do que as outras decisões em relação ao vínculo empregatício, porque ela já se coloca com o objetivo de barrar esse assalariamento disfarçado. Então, ela institui um teste chamado teste ABC, que possui 3 critérios, cujos quais a empresa deve cumprir para que o seu trabalhador seja classificado como prestador de serviço autônomo. Caso contrário, automaticamente o trabalhador ele será enquadrado no sistema de empregado assalariado e, portanto, irá ter acesso a todos os benefícios trabalhistas cabíveis, seja férias remuneradas, seguro-desemprego, seguro-saúde, etc. No entanto, as empresas elas estão apresentando resistência a essa legislação, e isso a gente pôde analisar a partir da liminar que foi lançada pela Uber e pela Postmates para revogar o AB5. Essa liminar ela foi negada em fevereiro desse ano, baseada na argumentação de que o AB5 apenas visa regular o trabalho na gig economy, que de nenhuma forma ele impede a atividade econômica dessas empresas, e que ele está simplesmente a favor dos interesses do Estado e dos trabalhadores. Ainda assim, em março desse ano, no contexto da pandemia da Covid-19, o CEO da Uber enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos requerendo que este tomasse medidas protetivas para com seus trabalhadores, como, por exemplo, planos de saúde. Ainda, o CEO requer a criação de uma terceira via de status de trabalhador entre um empregado assalariado e um prestador de serviço autônomo. E aí, mais uma vez, nós percebemos como a empresa ela tenta se esquivar da sua responsabilidade social para com os trabalhadores e de todos os seus encargos laborais, jogando para o Estado uma responsabilidade que seria deles. Ainda no continente americano, na Argentina, em 2019, a justiça argentina ela condenou a Rappi a readmitir alguns entregadores que fazem parte um processo de sindicalização, a primeira tentativa de sindicalização dessa categoria no país. E a justiça entendeu que se a Rappi estava tentando de alguma forma impedir a sindicalização desses trabalhadores é porque havia uma relação de emprego e que a empresa estaria tentando esconder. Então, a justiça condenou a Rappi a readmitir os trabalhadores e a permitir seu direito de sindicalização. Bom, no contexto internacional, a gente percebe, então, que há uma certa tendência a reconhecer o vínculo empregatício, baseado na realidade fática de que há realmente uma subordinação desses trabalhadores com as empresas e de que, portanto, elas devem admiti-los enquanto empregados assalariados. No contexto nacional, não há uma relação única, não há uma via única de regulação. Ao mesmo tempo que existem acordos do Tribunal Regional do Trabalho que deferem vínculo empregatício de motoristas da Uber, entregadores da Rappi, da Log, a primeira e até então única decisão do Tribunal Superior do Trabalho em relação a esse tema vai em sentido contrário. Ela anula um acórdão do tribunal de um dos TRTs que havia concedido o vínculo empregatício a motoristas da Uber, e o TST se baseia na argumentação de que, na verdade, há apenas uma relação de intermediação entre a Uber, o cliente final e o motorista. A sentença ela explícita que o trabalhador, na verdade, ele é autônomo e está em regime de parceria com a empresa porque recebe 75% do valor pago pelo cliente, possui próprio meio de trabalho, pode definir sua jornada e que a avaliação a qual ele é posto pelo cliente apenas se configura como a relação de feedback do cliente final para com a empresa, que sequer tangencia uma relação de subordinação. Ainda aqui no Brasil, no contexto da pandemia do Covid-19, o Ministério Público do Trabalho moveu ações civis públicas em face do iFood, da Rappi, da Uber Eats e da Cabify, requerendo que essas empresas tomassem medidas protetivas, sanitárias, sociais e trabalhistas
para com esses trabalhadores no contexto da pandemia. Essas ações elas foram negadas em segunda instância, demonstrando como a Justiça do Trabalho, mais uma vez, ela se posicionou a partir do discurso das empresas e não da realidade fática da natureza desse trabalho. Agora eu passo a palavra para a Loiana, que vai falar do contexto do call center. Boa noite a todas, todos e todas. Meu nome é Loiana. Então, diferente da situação dos empregadores, há uma estrutura mais concreta de regulação da atividade de teleatendimento, com a aplicação de dispositivos como a antiga súmula 331 do TST, que estabelecia os critérios de contratação do serviço terceirizado e que foi mitigada pela reforma trabalhista, também o anexo 2 da nova regulamentadora 17, que trata sobre a ergonomia no trabalho do call center, e a previsão do nexo técnico epidemiológico para o teleatendimento. Então, para verificar a efetividade dessas normas, o projeto realizou um estudo através da leitura de sentenças e acórdãos de processos ajuizados no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A pesquisa analisou o total de 285 processos, pode passar, Léo, disponibilizados nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, e 64 processos publicizados no mês de julho de 2018. Essas ações são referentes a demandas de trabalhadores contratados como teleoperadores ou que pediam reconhecimento de direitos relacionados ao exercício dessa função. O primeiro ponto que destacamos é o posicionamento do Judiciário sobre a terceirização praticada pelas empresas de call center. Os dados revelam que, durante todo o período estudado, havia um entendimento predominante na segunda instância pela ilicitude da terceirização da atividade fim. Entre todas as ações judiciais analisadas com pedido relacionado a essa matéria, houve o reconhecimento da fraude na contratação terceirizada em 218 processos dos meses de 2017, correspondendo a 90%, e em 39 casos do mês de julho de 2018, que resultam em aproximadamente 85%. Esses resultados demonstram a contradição lançada pela reforma trabalhista ao permitir a terceirização da atividade fim, a despeito do Judiciário majoritariamente reconhecer sua ilicitude. Com relação às empresas contratantes diretamente dos trabalhadores, duas grandes representantes nacionais do ramo de call center corresponderam a mais de 80% das empresas reclamadas na análise do ano de 2017 e a 73% das acionadas no período de 2018. A respeito das empresas tomadoras de serviço, ou seja, aquelas que contratam as terceirizadas, em ambos os anos a maior representação foi de instituições financeiras. Sobre a discussão referente à saúde do trabalhador, é possível notar que os processos com pedidos relacionados ao adoecimento ocupacional são reduzidos, o que não reflete a realidade exposta pela literatura sobre saúde e segurança do trabalho. Entre os poucos processos que abordam questões sobre enfermidades relacionadas ao labor, a maioria relatava o acometimento por lesões osteomusculares e em apenas 2 processos foi reconhecida a origem ocupacional dos agravos. Outro dado importante é a incidência de solicitação de indenização por danos morais. Há um pedido de reconhecimento de danos morais em 149 processos, equivalente a 52% da análise de 2017, e em 37 ações analisadas no ano de 2018, isto é, 57%. No total, foram deferidos os pleitos de indenização em apenas 24 processos. Os pedidos de danos morais mais recorrentes foram sobre assédio moral, o que envolve casos de constrangimento dos trabalhadores, como a imposição de metas abusivas, cobranças excessivas, tratamento humilhante, e também aqueles pedidos relacionados à fraude da terceirização e à restrição ao uso do banheiro. Portanto, é possível concluir que a legislação trabalhista contém previsões que visam garantir a saúde e a dignidade aos teleatendentes. Todavia, não há o efetivo cumprimento dessas normas pelas empresas de call center. Além disso, percebe-se como o Poder Judiciário é um terreno de disputa entre o capital e o trabalho pela regulação,
que ora se coloca favorável à proteção dos direitos trabalhistas e ora adota entendimentos que contrariam e até mitigam a legislação do trabalho, como se verifica na desconsideração das solicitações de indenização por danos morais. Então, nós conseguimos perceber como conclusão desse terceiro eixo que o direito do trabalho, enquanto regulador, ele se molda de acordo com as mudanças no mundo do trabalho e que ele deve sempre proteger o elo mais frágil, a classe trabalhadora, e se constitui enquanto a técnica civilizatória da técnica. É ele que irá regular essas relações de trabalho, sejam elas novas ou não, e que irá se moldar às mudanças que vierem a surgir no mundo do trabalho, sempre se propondo a fazer a regulação e a proteção social. Obrigada a todos. Bem, pessoal, agora a gente abre para as perguntas, para aqueles que desejem tirar alguma dúvida. Deixa eu trazer de volta aqui Robson. Estamos à disposição do público, tá certo? Não identifiquei por enquanto aqui nenhuma pergunta. Estou vendo aqui, peraí, uma pergunta para a Vitória. Como se dá o tipo de contrato OL que algumas das empresas de entrega adotam? Pessoal de medicina da UFBA aí perguntando para você, Vitória. Eu vou passar essa palavra para a Sara, porque eu acredito que ela pode estar respondendo melhor essa questão dos OL. Obrigada, Vitória. Bom, os operadores de logística, né, mais conhecidos como OLs, eles são uma categoria específica da empresa iFood. A iFood é a única empresa que ela tem a subdivisão entre entregadores de nuvem e entregadores OL. Basicamente, os entregadores OL, eles possuem a contratação um pouco diferente, peculiar. Eles são contratados por um coordenador, que é o operador logístico que possui um CNPJ e que, por sua vez, é contratado pela empresa iFood. Então, todos esses operadores logísticos, esses entregadores, eles são coordenados por esse OL e possuem um turno e uma jornada de trabalho definida. Caso eles não cumpram esse turno, eles se ausentem em algum momento, eles possuem também um ônus, eles acabam pagando uma multa, e, ao mesmo tempo, eles possuem certos chamados benefícios em relação às tarifas que são pagas por cada pedido pela quilometragem. Costuma ser um pouco mais alto do que os entregadores de nuvem. Perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal? Pessoal aí do NEC, os estudantes, professores. Pergunta aqui de Ciro Facim para a Sara. Sara, essa característica de subordinação é a principal característica que demonstra o vínculo empregatício dos trabalhadores plataformizados? Então, nós podemos dizer que sim. Do ponto de vista do direito trabalhista brasileiro, para haver o reconhecimento do vínculo, são necessárias 4 características, que são a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação. Mas, do ponto de vista geral, que a gente vê no contexto nacional e no mundo, a característica da subordinação é, sim, talvez a mais forte, já que é ela que vai demonstrar que não há uma autonomia, né, a suposta autonomia que está sempre no discurso dessas empresas plataformizadas, de que os trabalhadores são apenas prestadores de serviços e não empregados. Então, respondendo a sua pergunta, Ciro, sim, a subordinação é a principal característica para demonstrar o vínculo. Seguimos aqui à disposição, pessoal. Se por acaso não tivermos nenhuma outra pergunta, a gente segue para as conclusões e os avisos finais. Bem, não identifiquei aqui no chat público nenhuma nova pergunta, né?
pessoal mais antigo aí do NEC, que inclusive participou também do Caminho do Trabalho aí no seu iniciozinho, nos seus primórdios, lá em 2017. Cairo está presente aqui, estou vendo. Léo, Esse Yuri está por aqui. Léo, Diga aí, Pedro. Pode falar, Pedro. Léo, tem uma pergunta do Paulo Sérgio Dias. Ele está perguntando para a Loiana, acredito, por favor, gostaria que você comentasse como é o recorte de gênero nesse trabalho de telemarketing. Se você quiser responder, Pedro, acho que foi sua parte. Não, pode ficar à vontade. Então, a gente percebe... Não, pode responder. É melhor. Certo. A gente percebe, tanto na pesquisa empírica quanto na literatura, uma predominância do trabalho de teleatendimento sendo realizado por mulheres. A gente percebe isso também na leitura da jurisprudência. A maioria das ações, em torno de 80%, são ajuizadas por mulheres. Existe na literatura a ideia de que as mulheres elas são o perfil ideal para essa atividade, principalmente pela redução da carga horária. Então, como as mulheres na sociedade ainda têm atribuições domésticas por conta da estrutura machista e tudo mais, elas só conseguem, muitas vezes, ingressar ao mercado de trabalho nessas funções que têm uma jornada reduzida. Enfim. Pessoal, o Yuri, nosso colega lá da pós-graduação em Economia, nos pergunta que se com a pandemia e o crescente aumento de solicitação de pedidos via plataforma, há esperanças, na opinião de vocês, de que o reconhecimento do vínculo empregatício venha acontecer. A gente teve aí no dia 1º de julho uma primeira grande paralisação, né, nacional, e com base, inclusive, nisso, ele está perguntando para a gente. O que vocês podem responder aí, Yuri? Eu gostaria de acrescentar que eu acredito que existe esperança no reconhecimento do vínculo empregatício justamente pela luta dos trabalhadores, né, que a gente viu nesse dia 1º e também que vai ter agora, nesse dia 25, outra paralisação. Embora não tenha sido a pauta central da greve dos trabalhadores o reconhecimento do vínculo empregatício em si, a melhora das condições de trabalho, mas a gente pode ver também como a organização dos entregadores antifascistas, né, essa personalidade do Paulo Galo, né, que está vindo assim, bastante na mídia agora, como ele deixa claro a importância do reconhecimento do vínculo empregatício. E ele deixou claro em muitas lives, né, que eles não eram os líderes da greve, mas estavam apenas apoiando. Sara, quer acrescentar alguma coisa, ou Léo? Seu microfone, Sara. Seu microfone acho que está desativado. Obrigada. Acho que eu só acrescentaria de que sempre há esperança, sim, afinal é um processo político, uma disputa política, então sempre que houver mobilização, sempre que houver incentivo para esse reconhecimento, vai haver esperança, por isso a importância do trabalho como o nosso, de outros trabalhos que estão sendo feitos também a respeito desse tema, das mobilizações dos entregadores. Acho que a visibilidade que esse movimento, essa pauta está ganhando, nos dá mais esperança de que haja, sim, maiores reconhecimentos de vínculo empregatício. Lembrando que no dia 25, me parece que passam também a participar dessa mobilização os motoristas plataformizados, né? Eu gostaria de acrescentar uma coisa, só um instante, que não é só a questão do crescimento da demanda dos pedidos por delivery, e sim também o que mostra a exposição que esses trabalhadores têm tido no coronavírus, né, na pandemia, e como eles não recebem assistência por parte das empresas. Quem quiser acrescentar mais coisas. Eu gostaria de fazer um apontamento sobre essa pergunta que o Yuri acabou de fazer, que ele falou sobre esse contexto da pandemia. Para além de ter adquirido uma importância
crucial o trabalho dos entregadores, mas tem um outro lado que também complica, né, que aumentou muito com a pandemia o número de desempregados, de pessoas que perderam seu emprego, e aumenta um contingente de pessoas trabalhando como entregadores é maior ainda, que isso, na verdade, estabelece como uma força maior para as empresas que negam o vínculo. É mais fácil você precarizar, você tendo uma massa cada vez maior de pessoas para trabalhar nesse segmento. Ludmila. E, pessoal, só uma... Diga, Pedro. Não, eu ia fazer um adendo, como tocamos no tema da Covid, o quão importante falar do trabalho no teleatendimento durante a pandemia, né? Porque o teleatendimento foi considerado um serviço essencial pelo governo, e as condições de trabalho no setor de call center são extremamente propícias ao contágio pelo coronavírus. Os trabalhadores trabalham em ambientes confinados, superlotados, chegam a ter 300, 400 pessoas no mesmo ambiente físico, com postos de atendimento colados uns aos outros. São ambientes confinados, sem circulação de ar. E o que a gente viu pelo noticiário é que há muito custo da luta dos próprios trabalhadores com a pressão dos sindicatos e por decisões judiciais que as empresas começaram a tomar medidas básicas, e nem todas, medidas básicas para tentar controlar a propagação da pandemia no trabalho do call center, né? Então, é um setor que já vem historicamente sendo afetado pela essa gestão predatória do empresário do setor, e que agora, no período de pandemia, a atenção para essa classe de trabalhadores precisa ser reforçada. Perfeito, Pedro. Muito bom. Ludmila Pedroso, colega nosso lá que acabou no final de 2019, se doutorar lá pelo nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Economia, pergunta: as revendedoras de cosméticos, tipo porta a porta, foi por anos presente como subordinação e nenhum contrato de reconhecimento trabalhista. Esse novo olhar sobre esses subempregos ganha novo fôlego. Com a facilidade em se disseminar o contato direto via plataformas digitais, eu não sei, acho que eu não entendi aqui a pergunta. Ela fez um comentário primeiro e depois colocou a pergunta aqui. Acho que está complementando, né? O texto de um texto aqui complementa o outro, então eu vou reler. As revendedoras de cosméticos, tipo porta a porta, foi por anos presente como subordinação e nenhum contrato de reconhecimento trabalhista, esse novo olhar sobre esses subempregos ganha novo fôlego com a facilidade de se disseminar o contato direto via plataformas digitais. Olha, o trabalho plataformizado, ele tem características diversas, né? Essa semana a gente teve a oportunidade de assistir a qualificação de Vinícius Lins, colega nosso que a gente citou aqui na apresentação, que ele fez lá da Espanha, e ele fez uma espécie de classificação, taxonomia de toda a estrutura de plataformização da economia. Tá? A possibilidade de que as vendedoras de cosméticos, tipo porta a porta, venham também a passar por uma transformação da organização do trabalho que elas realizam, existe, certamente existe. A gente não tem notícia ainda de algo que esteja sendo feito assim, nesse sentido, né? Mas com certeza existe. Rayane Lai pergunta para a gente qual a forma que vocês acreditam ser a maneira mais adequada para reconhecimento do vínculo empregatício, por meio judicial ou por criação, reforma de lei? Loi, responde isso para a gente.
Então, a via judicial ela é mais frágil, né? Em certo sentido, porque os entendimentos são divergentes, então você não vai ter uma garantia, o trabalhador não vai ter uma garantia de ingressar com a ação e ter aquele vínculo reconhecido. Mas é um modo que a gente percebe muitas vezes como o primeiro passo, né? Quando a gente analisa e vê que muitas ações judiciais estão tomando um determinado posicionamento, o próprio tribunal pode tomar decisões e estabelecer súmulas que vão acabar obrigando, de certo modo, os outros juízes a decidirem desse jeito. Todavia, a via legislativa ela é, de certo modo, mais seguro, só que a gente percebe que não estamos em um cenário muito favorável em alguns sentidos, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Como a gente analisava no call center, existia um controle da terceirização, por exemplo, que com a reforma trabalhista não existe mais. Agora ela pode acontecer para atividade fim. Então, todos os processos judiciais que reconheciam o vínculo com a empresa contratante com fraude na terceirização caíram, né? Agora se aplica a previsão da reforma. Alguém quer complementar? Eu gostaria de complementar para o trabalho plataformizado. No caso do trabalho uberizado, né, dos entregadores por aplicativo, motoristas por aplicativo, o que acontece é que a natureza do trabalho, na verdade, é uma natureza de emprego. Há já os critérios, na realidade, que estabelecem o vínculo de emprego e já há uma legislação trabalhista para se reconhecer esse vínculo. Então, não há, no meu entendimento, uma necessidade de criar uma nova lei ou reformar a lei, muito menos criação de uma terceira via para esses trabalhadores, o que, no contexto do Brasil, requer-se agora é simplesmente a aplicação da lei trabalhista existente para o reconhecimento do vínculo desses trabalhadores. Rayane comenta aqui o seguinte: eu falo por meio do controle difuso, uma decisão que traria o mesmo para todos. Eu posso responder essa? Sim. Porque aí, então, a gente entra no âmbito do sistema de controle de constitucionalidade do direito brasileiro, né? Que ele tem uma forma mista, que ele congrega tanto o controle difuso quanto o controle concentrado. Então, esse controle difuso ele está relacionado a uma possível declaração de constitucionalidade nos tribunais, por meio de juízes de primeira instância, ou de forma que essa decisão ela não tenha efeito para todos os outros casos semelhantes. Ela pode servir de jurisprudência para tentar embasar alguma argumentação em outro processo, mas não tem nenhum efeito vinculante. Todavia, quando esse controle ele passa para o STF ou STJ, no caso do direito do trabalho, TST ou STF, quando você faz o controle de constitucionalidade nesses tribunais superiores e no Supremo Tribunal, há que a gente chama de eficácia erga omnes, ou seja, uma eficácia que vincula todos os outros processos relacionados àquele tema. Então, tem essa distinção assim, e efetivamente uma decisão, caso houvesse uma decisão nesse sentido por parte do STF, seria para o trabalhador, seria com certeza efetivo e enfim, poderíamos ter uma regulação melhor nessa questão. Mas em termos de controle difuso é muito difícil. Espero que a gente tenha atendido aí a tua pergunta, Rayane. Se tiver alguma dúvida a mais, manda para a gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Destacar, diante dos comentários que vocês fizerem, as respostas que vocês deram, as perguntas, a riqueza que é estudar o mundo do trabalho dessa forma, multidisciplinar, com a companhia de vocês todos, Robson, Pedro, Loiana, Vicky, Sara, tá? E a gente vai seguir trabalhando, avançando com a pesquisa, com caminhos do trabalho. Bem, pessoal,
A gente vai chegando ao fim. Em relação aos objetivos gerais da pesquisa, né, que exatamente identificar as tendências que se dão nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, com a adoção das novas tecnologias em relação aos impactos dessa adoção sobre o mundo do trabalho. O que a gente tem verificado, de uma forma geral, é que o temor, até o momento, ele não se justifica, né? Historicamente, o debate vem acontecendo desde o século XIX, né? Diversas teorias diversos debates foram traçados, foram realizados, diversas teorias desenvolvidas, mas efetivamente a gente não verificou na história, em função da adoção de novas tecnologias, uma enorme crise estrutural do emprego, né? O que a gente verifica nos dias atuais é a adoção dessas novas tecnologias como forma de reorganizar o trabalho, novas formas de gestão do trabalho, sem absolutamente nenhuma transformação do seu conteúdo, tá certo? Como foi colocado pelo nosso Pedro, também o Robson e Vitória, ao explicar o eixo 2. E em relação à questão do direito do trabalho, a execuibilidade do direito do trabalho, é a necessidade, como traçado por Sara, de que o direito do trabalho, ele ele possa ser efetivamente adotado como técnica civilizadora da técnica, né? E as novas transformações, as novas tecnologias, elas estão impactando a organização do trabalho, a forma como a subordinação se verifica, a forma como a pessoalidade se verifica, a onerosidade, etc., tudo aquilo que caracteriza o vínculo empregatício, é necessário que o direito do trabalho reveja a forma, os critérios que são utilizados para a definição, a identificação desse vínculo, tá certo? Então, a gente, ao longo dos últimos anos, dos últimos 40 anos, o que tem se verificado é a adoção de inúmeras e diferentes formas, tentativas de negar o vínculo empregatício, tá certo? Começando com uma terceirização e outras formas mais, e agora o trabalho plataformizado, né, recentemente, tá certo? Bem, na semana que vem, nós teremos a apresentação do professor José Sérgio Gabrielli, com o tema Pandemia e Transição Energética, no dia 14, na terça-feira à noite, né? A gente convida a todos para que nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @nec_UFBA, tá certo? Eu agradeço a todos a participação e convido para que continuem a participar das nossas lives e assistam os nossos vídeos também, ficam gravados no nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscrevam no canal, né? Ativem as notificações lá direitinho, para que vocês possam sempre ser informados quando a gente estiver ao vivo ou com vídeos novos sendo postados, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, parabéns aí à equipe pelo trabalho muito bem feito hoje à noite. Um abraço. Obrigada a todos, boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.